E olha só, vai dar ruim aí pro Bolsonaro, vai dar bem ruim pro Bolsonaro e para alguns bolsonaristas que estão infiltrados aí no governo Lula. Olha, a Polícia Federal, na investigação da ABIN paralela, que na verdade de paralela não tem nada, toda a ABIN foi utilizada aí como esquema pro Bolsonaro espionar não só os seus adversários, os seus oponentes, os jornalistas, influenciadores, etc., mas também até gente próxima a ele, como Arthur Lira e ministros do STF aí, como o próprio Alexandre de Moraes e alguns outros. Pois bem, essa investigação aí sobre a ABIN está descobrindo uma coisa, e os diretores aí, os delegados da Polícia Federal e os agentes estão deixando vazar isso na imprensa, que é o seguinte: tem gente na ABIN do Lula, ou seja, indicado no governo Lula, ou que foi indicado no governo Bolsonaro e foi mantido no governo Lula, que também está participando desse esquema do Bolsonaro. Inclusive, olha só, a coisa mais grave ainda, eles estão usando aí a estrutura da ABIN no governo Lula para tentar salvar os bolsonaristas dos crimes que cometeram. A coisa tá feia, viu? Uma coisa que eu não entendo no Lula é por que ele mantém esse pessoal bolsominion em cargos aí estratégicos, em cargos de confiança. Porque, ó, no começo do governo Lula, ele colocou um general no GSI. Aí depois se descobriu que o general, ele no dia 8 de janeiro, ele estava ali, ele era uma pessoa só contra vários manifestantes, mas ele estava ali quase confraternizando ali com os terroristas bolsonaristas. Estranho, né? O general caiu. Aí o Lula colocou no GSI interinamente o Ricardo Capelli. Aí o Capelli, ele foi lá e fez o que ele faz de melhor, que é fazer uma limpa. Ele fez uma limpa no GSI, mas mesmo assim ficaram vários. Para quem não sabe, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, é o ministério onde está a ABIN ali lotado. Aí ele fez ali uma limpa no GSI. Olha, isso eu tô falando de maio de 2023. Foram demitidos mais de 40 militares bolsonaristas. Gente bolsonarista mesmo, gente que nas redes sociais fazia campanha pro Bolsonaro, gente que apoiou a tentativa de golpe de Estado. Aí eu fico, peraí, por que em maio de 2023 ainda tinham 46 militares golpistas num ministério? Aí depois eu vejo quem é quem. Lívia primeiro demite todo mundo, depois vê quem é quem. Aí o Lula colocou como presidente da ABIN o senhor Correia. O Correia, ele foi chefe, diretor-geral da Polícia Federal no segundo mandato do Lula. Foi no segundo mandato do Lula que a Polícia Federal, junto com o Procurador-Geral da República indicado pelo Lula, começaram a perseguir um monte de petista no tal do caso Mensalão, que depois, no Supremo Tribunal Federal, foi provado, tem inúmeros vídeos, isso está aí na história do Brasil, que não existiu a tal da compra de votos, que era o que a Globo falava, o tal do maior esquema de corrupção da história, etc, etc. Tinha um esquema de caixa 2 com dinheiro da Visa, cartão de crédito. VisaNet, no caso, que era a empresa da Visa hoje é tudo junto, mas no caso era para compras online. Eles pegavam e a Visa patrocinava eventos dos Correios, o Lula, em negociação com o Centrão, tinha ali entregue os Correios para o PTB, que era do partido do Roberto Jefferson, algumas diretorias, né? E aí esses diretores dos Correios, um foi gravado ali pedindo propina para uma coisa que não tinha nada a ver com esses eventos, e aí descobriram isso aí tudo. Mas aí vê, um evento que não tinha nem dinheiro público envolvido, se tornou para a imprensa o maior escândalo de corrupção da história, com a Polícia Federal do Lula, no governo Lula, indo para cima ali, e aí prenderam um monte, sem provas. Eu jamais vou esquecer quando a Rosa Weber, menos de um ano depois dela ser indicada pela Dilma, a Rosa Weber tinha como chefe, juiz assistente dela, chefe, o Sérgio Moro, ele era o juiz assistente da Rosa Weber, e ela diz, com essas palavras, pode dar um Google no que eu vou falar agora, ela diz: não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica assim me permite.